A proposta de hoje é falarmos sobre perdão das ofensas, que consta no capítulo 10 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos. É apropriado falarmos nesta expressão, referindo-se a perdão, pela significância e pela amplitude que ele tem. Tanto que Jesus fez um destaque muito importante, como todo o Evangelho tem importância para nós, mas lá no capítulo 10, através de um questionamento de Pedro, perguntando a Jesus: quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? Devo perdoar 7 vezes? E Jesus, contemplativo com a pergunta, com o questionamento de Pedro, respondeu-lhe: não, Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Alguns param para pensar e fazer conta. Quanto é 70 vezes 7 vezes? Na realidade, Jesus já responde no Evangelho. Jesus diz: perdoar sempre. Perdoar sempre. Não é para ficar contando as vezes, e sim praticar o perdão. Esse tema tratado por muitos dentro da doutrina, ele diz que na realidade o perdão deve vir antes de pronunciarmos amor, de pronunciarmos amar. Porque dizer amar sem ter perdoado não é amor. E isso enfatiza o apóstolo Paulo, quando diz: nem que eu tivesse toda a sabedoria deste mundo, nem que eu tivesse a voz e as expressões mais bonitas, nem que eu amasse a todos indistintamente, mas se não tiver perdão e caridade em meu coração, nada disso tem valor. Porque o amor tem que ser incondicional. E o perdão, na grande maioria das vezes, ele está condicionado. Eu perdoo, mas não esqueço. Eu perdoo, mas estou sempre lembrando daquele fato, daquela situação. Então está sempre condicionado a alguma situação que nos remeta a perdoar. Preparando esse tema, eu assisti alguns vídeos, e um que eu achei bastante interessante trazer para nós, para reflexão, é do Rossandro, o Rossandro Klingen, um terapeuta ocupacional, psicólogo, uma pessoa acostumada a ouvir os outros, as suas necessidades, as suas aflições. E o Rossandro começa perguntando: por que perdoar? Por que perdoar? Vamos refletir. Ele diz: ninguém pode
viver neste mundo e escapar de ser ferido, de ser magoado, de ser insultado, ou de ter feito essas mesmas coisas aos outros. Nenhum de nós escapa. Tem alguém aqui, por acaso, não precisamos apontar, que precisa, ou melhor, que foge a esta exigência? Que não passou por algum trauma, alguma dificuldade em sua vida? Ou que não teve queixas de outros em relação à nossa posição, à nossa maneira de se comportar, de agir, de falar? É inerente à condição humana, é inerente à nossa imperfeição como seres que vivem neste planeta de provas e expiações. Mas aí o Rossando enfatiza: não é só você, não é só eu, não é só nós. Este fato não é exclusivo. Não é, gente. É pertinente. E este fato de ser magoado, de ser ferido, de ser insultado, ele está relacionado com pessoas das diversas escalas sociais, dos diversos âmbitos de convivência humana, com os poderosos, ou aqueles que se intitulam poderosos. E baseado nisso, causam dissensões, conflitos, guerras. E tem guerras intermináveis. Intermináveis. Antigamente foi pior. Tempos atrás foi um pouco pior, porque vivíamos sem fontes de esclarecimento, sem referências que pudessem trazer para nós possibilidade de reflexão, possibilidade de nos educar para isso. E aí eu falo de outra pessoa que é um grande divulgador da doutrina, um grande amigo, Nelson Moraes. E o Nelson Moraes diz assim, que a ignorância é um fator preponderante. A ignorância daqueles que se excusam, se recusam, se escondem de aprender. Mas ele refere que a ignorância natural, na infância do espírito humano, é um estágio evolutivo por onde transitaremos um dia. A ignorância na infância. Todos nós, se não transitamos, transitaremos um dia. Mas a ignorância em que muitos estacionam através de uma fuga conveniente da verdade, sufocando a própria consciência, olha a afirmação, é o flagelo que assola a humanidade. E nós, assim como estes que pretensamente se consideram os donos da verdade, e que pelas suas verdades estabelecem ou procuram estabelecer a justiça aos seus moldes, de acordo com os seus princípios, as suas ideias. Gente, estes vão continuar ou vão estar sendo ainda prisioneiros desse sentimento, pela falta de reconhecimento nos outros, dos direitos dos outros,
da vontade dos outros, do querer dos outros, porque, como diz a própria citação evangélica, na concepção do sentimento, são egoístas, são orgulhosos e não voltam um passo atrás nas suas decisões. Então, lá, como diz Nelson Moraes, eles ainda insistem nas questões que causam a sua própria derrocada. E o Nelson diz ainda mais: se deixarmos a mágoa entrar em nossos corações pela porta da frente, a felicidade sai pela porta dos fundos. Porque quando nós estamos prisioneiros de um sentimento inferior, nós nos tornamos escravos desse sentimento. E os nossos olhares e os nossos corações não nos permitem ver e sentir de outra forma. Imaginemos nesse momento que estamos vivendo, de pandemia, de necessidade de isolamento social, quando nos afastamos ou ficamos privados da convivência com pessoas que nós adoramos, amamos, queremos tanto, para o bem delas e para o nosso bem. Um particular assim, eu digo a vocês que o meu neto nasceu, vai fazer 5 mesinhos segunda-feira que vem. Nesses 5 mesinhos eu estive com ele no colo, depois de cumprir quarentena pelo menos de 2 semanas, 2 vezes. 2 vezes. Como é que eu estou me sentindo? Mal pelo fato de não estar podendo gozar desse privilégio, dessa condição de aproximação. Mas bem, muito bem, porque estou pensando neles, nos netos. Claro, nos falamos, tem vídeo todo dia. Isso é uma concessão divina para todos nós. Mas ela é pelo bem do outro. E quantas vezes durante esse período em que nós assistimos aquelas notícias arrasadoras de pessoas sendo levadas a contragosto, não pelas suas vontades, em retorno à pátria espiritual, sem preparação, sem vontade. Imaginemos a condição que esses seres, espiritualmente falando, estão no momento atual. E que lá estão muitos amigos, conhecidos, pessoas das nossas relações. E como fica o nosso pensamento nesses momentos? Pensando que no afastamento nós estamos impedidos de abraçar, estamos impedidos de dizer: eu te amo, mais ainda, me perdoa. Sim, porque quem tem que dizer eu perdoo somos nós. Porque nós é que temos compromisso com a nossa saúde física, mental e espiritual. E eu enfatizo isso. Está na obra Diálogo com as Sombras, editada pelo nosso querido Hermínio Miranda, que já não está fisicamente entre nós, mas que deixou
esse legado. Aquele que foi ferido pelo seu companheiro, por mais gravemente que eu tenha sido, não deve nem precisa tomar a vingança em suas mãos para que o outro resgate a sua falta. A lei do equilíbrio universal se incumbirá dele, se não hoje, no próximo século, no próximo milênio. Ninguém escapa, meus irmãos. Ninguém escapa desse débito. E aqueles que estão cobrando esse crédito, não está na condição deles o juízo de tomar em suas próprias mãos esse julgamento. E mais adiante o Hermínio Miranda fala, cada um pagará. Pagará. Porque a justiça de Deus, a justiça não é Deus, ela se promove de qualquer forma. Por isso ele fala aqui, a lei do universo, a lei do equilíbrio universal se encarrega disso. E na oração dominical, nos ensinada e deixada como legado pelo Mestre amado Jesus, fala, perdoa-nos as dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Está lá, em Mateus 6,12. No 6,14, Mateus ainda melhora um pouquinho esse relato, que diz que se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vos perdoará o vosso Pai Celestial. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Isso não é um jogo. Isso não pode e não deve ser uma lei de compensação. Nós não temos que praticar o perdão pensando em retribuição. Não. Nós temos que fazê-lo de coração. Para que também sejamos perdoados de coração. É de coração para coração. Mais um trechinho aqui, só para fechar esse texto. O Hermínio Miranda diz assim, é que o perdão que concedemos àquele que nos feriu não lava a alma, o ofensor, do seu pecado, ou seja, da sua falta, mas liberta o ofendido, que com o perdão evita que se abra ou reabra o círculo vicioso do crime para resgatar o crime. Liberdade. Liberdade, gente. Como é que Santo Agostinho fazia? Está relatado também no nosso Evangelho. À noite, antes de dormir, ele, ao fazer as suas preces, dirigia-se à espiritualidade superior, a Deus, e dizia que tivesse feito todo o bem que estivesse ao seu alcance, e se não conseguisse, que pelo menos não tivesse feito o mal que pudesse prejudicar os outros. Isto é a questão da consciência que é falado aqui. E o perdão é medida transformadora. Já pararam para pensar na palavra? Transforma a dor.
O perdão transforma a dor. Quem é que está sofrendo quando não perdoa? É o outro que não é perdoado? Quem é que fica abrindo as feridas, sangrando por dentro? É o outro que às vezes nem tem conhecimento de que praticou um mal contra alguém, ou contra nós, principalmente? Não. É aquele que se sente ofendido. É este que sofre mais. É nós, quando não nos propomos ao perdão. Dizemos, ou a expressão é do próprio Rossandro, que a dor, ela é inevitável. O sofrimento, a dor é inevitável. Mas o tempo que nós vamos permanecer no sofrimento, o tempo que vamos nos permanecer na dor, este é opcional. Depende de nós. Por isso, perdoar é medida curativa, é medida profiláctea, é tratamento para a saúde do corpo e da alma. E a todo momento nós temos que nos colocar nessa condição. Até quando eu vou permanecer sofrendo? Até quando eu vou continuar sendo escravo deste sentimento inferior? Até reencarnar? Ou desculpe, até desencarnar? Mas a própria literatura nos diz que podem levar décadas, centenas ou milênios. Nós teremos que rever esta condição. Muitos de nós estamos hoje, já nesta vida, com este propósito, com esse desafio. Então, vamos nos libertar? Ora, estamos vivendo mais um final de ano, mais um final de tempos, mais um ciclo se completando. O que se ouve muito é dizer: tomara que este ano acabe logo, tomara que chegue o ano novo. Mas isso não se diz todos os anos. Poucos agradecem o ano que passou, o ano que vivemos. Porque em tantas coisas desagradáveis, o número de coisas boas é muito maior. Mas é como elogiar os outros. É difícil. Porque botar defeito é fácil. Apontar os defeitos é fácil. Agora, dizer o quanto o outro foi bom, foi satisfatório, isso é difícil. Quantos de nós não nos sentimos assim? Poxa, mas só sabem falar das coisas que eu errei, não sabem falar das coisas boas. E que esta nós conservamos, as que eu errei muitas vezes a gente esquece. É bem assim, gente. É a cobrança que se faz. Agora, não podemos esquecer, gente, nós espíritas, em especial, que ano novo é todo dia. Amanhã é ano novo. Amanhã é possibilidade nova. Porque nós não temos que esperar o ano mudar para sermos diferentes. A decisão é nossa. Como diz a musiquinha aquela,
depende de nós. Depende de nós. Vou encerrar rapidamente com um textinho que encaminha aqui esse fecho desse tema, que é muito extenso, bastante conveniente. E esse texto está lá, na mensagem dos Espíritos, através do Espírito Simeão, no capítulo 10. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, pois que vos dizeis espíritas, sede-o, ouvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expugir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: não tenho nada contra meu próximo.